Quer saber quem pode requerer a falência de um empresário devedor? Fica nessa aula para saber um pouco mais. Você já sabe quais são as bases de uma falência, já sabe que assume a lógica de uma execução coletiva, já sabe até que se trata de um processo judicial, que corre perante um juízo de onde? Do principal estabelecimento do devedor empresário, de acordo com as causas de pedir do artigo 94 da Lei 11.101 de 2005. Hoje, como eu já comentei, vamos falar sobre quem pode requerer a falência, ou seja, o polo ativo do processo. Falaremos ainda sobre um aspecto importante da defesa do réu e também a sentença que decreta e nega a falência. Antes da gente começar, vamos lembrar os pressupostos da falência. Sempre importante a gente lembrar. Os pressupostos são, repita aí, devedor empresário, insolvência jurídica, sentença que decreta a falência. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Quem pode requerer a falência? O artigo 97 da Lei de Falências e Recuperações Empresariais nos traz que dois grandes grupos podem requerer a falência do devedor empresário. Primeiro, ele mesmo. O próprio empresário, também chamado de autofalência. Segundo, terceiros. Vamos comentar primeiro sobre a tal da autofalência do artigo 105 e seguintes da lei. A autofalência ocorre quando o devedor verifica a sua inviabilidade da continuidade da atividade empresarial. Por quê? Por uma crise econômico-financeira, ficando então impossibilitado de atender aos requisitos para pedir a recuperação. Está realmente ruim a situação. Ou seja, quem pede é o próprio empresário ou também, a própria sociedade empresária. Então, pera. Eu te ensinei que a insolvência na falência é um estado jurídico, não patrimonial. Ou seja, se enquadrou nas hipóteses do artigo 94 a uma presunção de insolvência. A exceção está aí. A insolvência na autofalência não é jurídica, e sim é patrimonial. Quando o empresário verificar que tem mais dívidas do que patrimônio, ele tem a obrigação, por lei, de requerer a sua autofalência. Mas então, por que não existe uma enxurrada de autofalências quando empresas estão em crise? Por que não tem essa quantidade? Porque a lei não traz nenhuma sanção, nenhuma punição caso o empresário não faça sua autofalência. Mas engraçado, porque na verdade a autofalência tem seus benefícios. Ela não deve, não pode ser enxergada só como uma obrigação, mas sim um direito. E eu vou te provar.
Se na falência houver o pagamento de mais de 50% dos credores quirografários, a obrigação do empresário acaba. Ele termina com os problemas dele, ele termina com os processos que podem ficar perturbando anos. Entende? Só um parêntese. Vamos lembrar aí o que são os créditos quirografários, né? Que pelo nome, créditos que são feitos à mão, nome estranho, mas tudo bem. Mas vamos lá. Nada mais são do que boa parte das obrigações de um empresário. Os créditos quirografários são as obrigações sem garantias, né? As obrigações das mais normais possíveis. Voltando. Estão equiparados à autofalência os herdeiros e os cônjuges sobreviventes do empresário falecido, para ver as contas empresariais dele extintas. Certo? Ótimo. Você já sabe que existe e para que serve a autofalência. Vamos agora aos pedidos feitos por terceiro. Ok? Pedidos de terceiro. Primeiro, o menos comum. O cotista ou o sócio dissidente. O que significa isso? A sociedade empresária não pede sua autofalência. Mas o cotista, o sócio ou acionista, que eventualmente perdeu em assembleia para decidir a autofalência, pode requerer enquanto terceiro. Ok? Certo? Agora o mais comum, o mais normal, o credor. Quem tem um crédito a ser pago é a regra geral de pedir falência. Mas aí eu te pergunto, qual que é o objetivo do credor, de um credor, impedir a falência de um empresário? Será que é ser um bom cidadão e extirpar uma sociedade ruim do mundo? Não. Possivelmente, a sua finalidade é a satisfação do seu crédito. Entende? O exercício ao direito de ação do credor demanda alguns requisitos. Ou seja, existem algumas condições para que o credor possa pedir a falência de alguém. A falência de um devedor empresário. Vamos analisar. Primeiro, se o credor for empresário ou sociedade empresária sediada no país, tem que provar a sua situação regular com documento da junta comercial. Isso está no artigo 97, parágrafo 1º. Ok? 2. Se credor é domiciliado ou sediado no estrangeiro, ele precisa prestar uma caução a cobrir as custas do processo e de uma eventual indenização do empresário. Caso venha a ser negada a falência, e isso está no artigo 97, parágrafo 2º, aqui eu vou fazer uma observação, tá? Se o credor requer a falência de alguém por dolo, para publicamente prejudicar o empresário pode pedir uma reparação por perdas e danos. 3. Se o credor é pessoa física domiciliada no Brasil, não possui requisito específico, ok? Nenhum. 4. Existe uma condição que devem todos os credores cumprir. O credor deve exibir seu título. Ele precisa comprovar documentalmente, por óbvio, que ele é credor. Mas pensa aí, o título que o credor apresentar tem que ser vencido, sim ou não? Vou repetir a pergunta com outras palavras, ok? Todo credor deve apresentar o título que prova a dívida ao entrar no processo. O título precisa ser vencido, sim
ou não? Pensa aí. O que você acha? Não precisa necessariamente ser vencido. Vamos lembrar as hipóteses do artigo 94 da Lei de Falências, tá? Primeira hipótese, a impontualidade injustificada, né? A dívida venceu, foi protestada, então o título precisa ser vencido. Execução frustrada. Se executa um título vencido. Mas nos atos de falência pode existir apenas um temor da quebra. Um medo que o credor tenha de piorar a situação, de ter piorado a situação. Nos casos dos atos de falência, o título não precisa estar vencido. Ok? Excelente. Você já sabe quem pode requerer a falência. Vamos agora falar um pouco sobre as defesas do réu. Ok? Defesas do devedor empresário. Você talvez já tenha percebido, né, pelas aulas de falência, que a falência é um grande processo com um procedimento especial. O que significa isso? Que o passo a passo falimentar não segue uma regra processual básica, comum. E isso fica bem claro no prazo que o devedor tem para contestar. Segundo o artigo 98 da lei, o devedor tem 10 dias para apresentar sua defesa. Que pode ser, dentre outros motivos, vamos lá, que ele já tenha pago a dívida, que o título é falso, que ocorreu a prescrição do crédito, que existe nulidade de obrigação ou do título, entende? Posso falar que existe um fato a extinguir a obrigação, por exemplo, aconteceu uma compensação, dívidas se compensaram. Posso falar também que existe um vício no protesto do título. Entendido? Independentemente do motivo, se o empresário paga a dívida do credor que entrou com a ação de falência, ele não vai ter sua quebra decretada. Chamamos isso de depósito elisivo. Esse depósito se encontra na inteligência do parágrafo único do artigo 98. E ele faz com que acabe a causa de pedir do credor. Pensa bem, o que o credor quer é receber. Se o devedor, empresário, paga, a falência vai ser negada. O processo vai continuar, mas com certeza a sentença será denegatória. Ótimo. Podemos avançar então para o nosso último tópico dessa aula, tá? As sentenças falimentares. Vamos lá. A sentença pode ser denegatória quando não há declaração da falência. Ou declaratória, quando ocorre a quebra por via falimentar. A denegatória ocorre quando o juiz concorda com os argumentos da contestação. Ou quando o empresário faz o quê? Realiza o depósito elisivo completo e no prazo. Vou avançar um pouco com o estudo processual, tá? Talvez alguns não viram, mas vamos lá. A sentença que nega a falência, cabe apelação como recurso. Sentença que nega, apelação. Lado oposto, existe a sentença declaratória da falência, que serve para dar início à fase mais prática da falência, de se recair algumas consequências no devedor, de se conhecer quem são os credores, reunir o patrimônio do falido, né? Vender esse patrimônio, fazer dinheiro e pagar os credores. Tudo isso começa com uma sentença declaratória
da falência. Também avançando no estudo processual, tá? Da sentença que decreta a falência, cabe o recurso agravo de instrumento. Espera lá. Talvez você já saiba que contra sentenças cabem apelações. Mas a gente está diante aqui de uma exceção ao binômio sentença-apelação. Por quê? Porque, na verdade, em uma falência decretada, a primeira sentença serve para terminar uma fase e começar outra. Termina os debates se o empresário deve ou não falir e começa a fase mais prática de fazer dinheiro com os bens do falido e pagar os credores. É como se fosse uma decisão de meio de processo. Uma decisão interlocutória. Mas é uma sentença por lei. Se você é observador, você percebeu que eu falei agora há pouco a expressão primeira sentença. Será que significa que tem mais de uma nesse processo? Sim, significa. A primeira sentença decreta a falência e a última, lá bem no final do processo, encerra a falência e termina com as obrigações pendentes do empresário falido. Entendido? Vamos lá. Respira. Muita informação nessa aula, mas eu preciso continuar. A sentença que decreta a falência gera consequências e efeitos. E antes de encerrar essa aula, vamos comentar alguns desses efeitos, ok? Em primeiro lugar, existe um poder geral de cautela do juízo. O que significa isso? Que o juiz pode tomar algumas medidas para proteger tanto as partes quanto o processo. Por exemplo, mandar lacrar os estabelecimentos. O oposto, mandar que os estabelecimentos continuem funcionando. Pensa numa fábrica, ok? Uma fábrica cheia de itens que é melhor que seja produzido para se fazer dinheiro. O poder geral de cautela permite até a expedição de mandado de prisão do falido, tá? Se existirem indícios de crimes falimentares. Vou citar outras consequências da quebra, ok? Suspensão. Se suspende todas as ações e execuções contra o falido, tá? Salvo as excluídas por lei, como por exemplo as trabalhistas e as fiscais, ok? Segundo efeito aí, segunda consequência, a perda do direito de administrar os bens e a proibição da prática de dispor ou onerar bens do falido. Terceiro, nomeação do administrador judicial. Quarto, expedição de ofícios a órgãos que possam informar sobre a existência dos bens do falido. Vamos lá, cartório de registro de imóveis, Detran e afins. 5. Quando for conveniente, a convocação de Assembleia Geral de Credores. Ok? Tanto a Assembleia Geral quanto o Comitê de Credores. 6. Intimação do Ministério Público e das Fazendas, federal, estadual e municipal. E 7. A inabilitação empresarial do falido. O que é isso? É um lapso temporal em que o falido fica impossibilitado de exercer qualquer atividade empresarial. Até as obrigações contra o falido se encerrarem, ele está inabilitado. Meus caros,
essa foi uma completa aula de direito falimentar. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. O que não ficou claro, eu estou à disposição para tirar dúvida. Pode me mandar mensagem. No mais, um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.